Meninos, peguem um livro então de geografia. Demorou um pouquinho porque o meu Zoom aqui não estava querendo responder aqui o comando. Peguem um livro de geografia. Eu não vou fazer o compartilhamento de tela para a gente andar mais rápido. Vão lá na página 26, que é onde a gente parou. Teorias demográficas. Eu vou dar só continuidade com o conteúdo mesmo, tá? Tá bom? Vou deixar a correção de atividade para depois. Vamos lá. Todos estão com o livro? Página 26? Vocês estão com o livro? Quem está em casa está com o livro? Geografia? Abram para mim na página 26. Não vou fazer compartilhamento de tela. Teorias demográficas. Já pega aí seu marca-texto para você marcar o que eu te pedi, tá? Teorias demográficas vai falar do crescimento da população mundial. Então, quando eu falo em demografia, eu estou falando de crescimento populacional. Então, já coloca aí como observação, tá? Estão me ouvindo bem? Parece que meu vídeo está travando um pouquinho. Eu tô ouvindo normal. Então, tá. Então, olha só. O livro de vocês vai tratar um pouquinho sobre a capacidade, né, do planeta de conseguir sustentar a população mundial, tá? A população do mundo inteiro. Então, ele vai trazer um pouquinho de se os recursos naturais são suficientes para que isso aconteça, se eles vão conseguir abastecer a humanidade, tá? Se os alimentos são suficientes para proporcionar uma qualidade de vida para a população mundial atualmente e para gerações futuras, tá? Na opinião de vocês, o que vocês acham? Isso é um problema que teremos que enfrentar ou é algo que está tranquilo? O mundo a natureza tem recursos suficientes para nós e para todas as gerações que ainda virão. O que vocês acham? Sem resposta? Então, marque isso aí, ó. A teoria da transição demográfica estuda a evolução da população com base nas taxas de natalidade e de mortalidade. Marque essa parte. Aí tem um gráfico que vai mostrar esse crescimento. Fase 1 é a pré-transição, né? Que é essa transição de taxa de mortalidade e natalidade, representado por essas linhas aí de potenciação para representar, tá? Então, a transição demográfica, ela tem 4 fases distintas. A primeira fase, marque isso daí, ela vai se caracterizar pelas elevadas taxas de natalidade e de mortalidade, que vai ocasionar o equilíbrio demográfico. Então, os baixos índices de crescimento vegetativo, nessa fase, causa maior mortalidade, que a expectativa de vida, nesse caso, é baixa. A segunda fase, ela é caracterizada pela redução da mortalidade, tá? Então, a primeira fase, eu tenho uma taxa elevada, tanto de natalidade e de mortalidade, ou seja, mesmo que nasçam muitas crianças, morrem também muitas pessoas. Isso aí vai ter um equilíbrio demográfico e baixos índices de crescimento vegetativo. Mas aí a gente tem aí, ó, quando a causa maior é mortalidade, eu tenho uma expectativa de vida baixa, ou seja, mais pessoas morrem do que nascem. A segunda fase já é caracterizada pela redução da mortalidade, ou seja, poucas pessoas já estão morrendo. E aí eu tenho a manutenção da elevada taxa de natalidade. É o estágio de maior crescimento populacional, ou, consequentemente, explosão demográfica. Então, a queda da taxa da mortalidade vai estar relacionado ao acesso a melhores serviços de saúde pública, que são essencialmente urbanos, tá? Marca também. Já a terceira fase é a fase que está caracterizada pela queda da taxa de natalidade, provocada
pela melhoria na educação, acesso aos métodos anticonceptivos, maior participação da mulher no mercado de trabalho. O crescimento demográfico ele desacelera, porém mantém positivo, e com a fecundidade baixa ocorre o envelhecimento e a queda do número de jovens no total da população. Nessa fase, a população é majoritariamente urbana, tem acesso a serviço público como saúde, educação e ampliam a qualidade e a expectativa de vida de todos, tá? A expectativa de vida ela é calculada pelo número médio de anos que a população ela pode viver, tá? E isso é mantido desde o nascimento até essa idade média de quantas pessoas de anos que as pessoas podem viver. Menos então, a terceira fase ela é caracterizada por 3 fatores importantes. O acesso à educação faz com que as mulheres avancem mais no mercado de trabalho, então elas planejam melhor e não querem ter filhos. À medida que elas não tenham filhos, o número de pessoas mais velhas vão aumentar e o número de natalidade vai diminuir, tá? Não é um índice ruim, porém, nós vamos ter mais pessoas velhas do que jovens na população, tá? Já a quarta fase, ela é caracterizada pelo equilíbrio demográfico com taxas de baixas da natalidade e de mortalidade. Ambas estão baixas. A expectativa de vida ela eleva, porque ela tem um aumento da parcela de idoso, né, em relação aos jovens. Essa produção maior dos idosos já vai provocar no futuro a queda total da população absoluta, tá? Como ocorre nos países como Japão e Itália. Estima-se que esses países daqui a uns milhões de anos não tem ninguém mais para viver. Pra vocês terem uma ideia, tem cidade no Japão que está morta, não tem ninguém sobrevivendo lá. Toda a população envelheceu, morreu e não teve ninguém para dar continuidade. Aí o que eles fizeram? Colocaram bonecos sentados nas praças, bonecos sentados nas escolas. Alguém já ouviu falar sobre isso? Ou já viu vídeos sobre isso? Não? Teve uma vez que passou até como matéria no Fantástico, tá? Então, para que a gente entende... Oi, alguém quer falar alguma coisa? Eu falei que eu já vi essas coisas do Japão. Ah, já viu? Então, pra você ver, é uma coisa bem comum, né? As pessoas, elas não querem filhos lá, então, por isso, tem uma cidade já morta. Então, as pirâmides demográficas, elas vão mostrar sempre essa faixa etária, o que é predominante, tá? Em cada país, e também classificar se o país ele é jovem ou é um país velho. País jovem vai ser classificado de acordo com o número de população jovem e país velho com o número de populações de pessoas mais velhas, tá? Página 27 vai falar dos países jovens e as suas implicações sociais e econômicas, tá? São países, né, em que são considerados jovem aquele que encontra a maior parte da população na faixa de 0 a 19 anos, é o que eu falei para vocês, e mantém altas taxas de natalidade, sendo que em alguns países pode chegar a mais de 36%, marque isso aí, tá? Que é 36 por 1000, tá bom? Ao ano, isso que quer dizer. Então, aqui pede para a gente localizar, né, no mapa algumas dessas regiões mundiais com maiores taxas de natalidade. Pergunto para vocês, o Brasil se enquadra em qual taxa de natalidade? É um país jovem ou velho? É um país jovem. Isso, a média, né, de natalidade no nosso Brasil, a média populacional do Brasil está entre 13 a 15 anos de idade. E jovem, né? Sim. Isso mesmo. Os mais escuros, como a maior parte do continente africano, um pouquinho aqui da Ásia, são os que têm as populações mais velhas, tá? Que variam de até 47 anos de idade.
Então, ó, os países que são jovens são os que são caracterizados pelas taxas elevadas taxas de fecundidade, e aqui a gente tem um gráfico que mostra isso. Então, a Nigéria 7,1%, Chad com 6,7%, que é a média global, Somália 6,1%, Mali, Afeganistão com 6%, tá? Então, os países jovens são aqueles poucos desenvolvidos ou são países em desenvolvimento, né, socialmente, por apresentarem baixa escolaridade e baixa urbanização. Economicamente, por terem uma economia dependente, com pouca tecnologia empregada nos diversos setores econômicos, tá? Mão de obra insuficiente para manter o crescimento econômico sustentável. Brasil, ele é o país subdesenvolvido, quer dizer, ele não é tão baixo em tecnologia, porém não é o mais avançado, comparado a outro continente, como por exemplo o africano, tá? Página 28, vamos lá. Página 28 já começa com uma pirâmide etária, foi feita essa pirâmide lá em 2018, para representar um pouquinho disso daí. Antes eu vou falar só dessa pirâmide, marcar mais uma tarefinha, a gente continua semana que vem, porque agora eu tenho que dar aula de novo. Aí, ó, nós temos aqui, ó, homens e mulheres, o crescimento, tá vendo? Então, ó, tem uma pequena quantidade de população com mais de 60 anos em relação, né, com menos de 20 anos. Isso aí contribui para a baixa expectativa de vida nesse país. Isso aqui é uma análise de uma pirâmide populacional de um país africano, tá? Esqueci de falar isso, não sei se vocês leram. Então, quando a gente observa esse quadro populacional, os países jovens, eles são obrigados a investir em onde, gente? País que tem a população jovem, aonde que tem que ter investimento do governo? Educação, saúde e vida urbana, tá? É nesses três setores que tem que ser o maior investimento. Então, tá aí, é nesses três setores que tem que ter o seu maior investimento, tá? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Explicando? Tá dando para acompanhar e marcar? Beleza, então, vamos lá. Então, vamos lá. Países velhos. Quais que são as explicações econômicas e sociais? Os velhos, né, tem outras implicações. Primeiramente, é velho porque a média populacional ela é mais velha. No gráfico aqui, ó, de 50 a 99 anos. Na verdade, ela tem um crescimento de 50 anos até 70 e... Vamos ver aqui, até 89, porque ainda está um pouquinho elevado, tá? Lembrando que o índice ainda é maior para as mulheres do que para os homens. Azul é homem, vermelho mulheres. Então, esses países aí, né, os países ricos também são chamados em desenvolvidos, que passam por toda essa transição, tem menos jovens, maior quantidade de idosos. Então, tem a maior quantidade de idosos, né, são os países europeus, por exemplo, como a Alemanha, que são chamados de velhos, né? E nesses países aí, a expectativa de vida ela é elevada e as taxas de natalidade e fecundidade são muito baixas. Então, tem aí um aumento médio da idade populacional e a expectativa de vida aí é acompanhada pelo acesso da população, né, às melhores condições de saúde e mais cuidados com a alimentação. Então, o que acontece? Enquanto um país jovem tem que investir em educação, saúde, um país de população velho tem que investir em saúde e alimentação, tá? Essa é a diferença. Então, ó, como o envelhecimento populacional, a queda da população economicamente ativa, pois o país ele tem baixo número de jovens, ele não supera a quantidade de adultos que envelhece. E aí, gente, a gente percebe aqui no mapa esses percentuais na Europa de idoso e de jovens em cada país. Pra vocês terem uma ideia, acaba sendo, ó, França, Espanha, República Tcheca, Áustria, Hungria,
tem mais. Espanha e França, então, tem mais pessoas idosas, né? Essa é a porcentagem da população com 65 anos ou mais. De 3 a 17 quilômetros. A escala aqui ela é dada em quilômetros, tá? Que equivale a 375 quilômetros de um para o outro. É totalmente velho, de velhos, viu? Então, ó, página 30, né? Países como Portugal, que aí já é uma população com menos de 15 anos de idade, a Itália, a Alemanha e Grécia estão com percentuais de idosos mais elevados em relação aos jovens de suas populações. Nos países europeus, além de países asiáticos, como o Japão e Coreia do Sul, o envelhecimento trouxe problemas sociais e econômicos. Ao envelhecer de acordo com as regras específicas de cada país, as pessoas têm o direito da aposentadoria ao setor de previdência pública para passar a ter muitas, que tem que ter muitas aposentadorias para pagar, aumento de despesas nas contas da previdência, inclusive gerar um déficit, tá? Déficit que é maior. Então, eles têm que prever o quadro de despesas também voltadas à população mais velha. Então, tudo isso, sem contar também investimento para tratamento de doenças que aparecem só com a velhice, como, por exemplo, a hipertensão e Alzheimer, tá bom? Então, meninos, hoje nós vamos ficar com isso aqui. Aí, a gente continua na página 32 na quinta-feira. Eu passei tarefa desse capítulo para vocês fizerem? Não? Então, eu vou passar para vocês página 30 e 31, tá? Marquem aí, página 30 e 31. Fiquem com Deus, vou postar lá no grupo as duas aulas, tá bom? A reposição de geografia. Lembrando que quinta-feira tem aula de geografia normal. Okay. E a de história de hoje. Ok. Tchau, queridos. Tchau.